Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de E Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo, é a cidade das flores, é a cidade onde está sempre o perfume se irradiando, emanando da natureza e adentrando nos nossos lares. É um verdadeiro paraíso. Mas hoje é dia 3 de novembro de 2020 e como todas as manhãs, sempre às 10 horas da manhã, nós temos feito o nosso Café com o Evangelho quando nós procuramos trazer sempre um convidado que nos mostre o ensino do verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão não é aquele que precisa propagar. Eu sou espírita cristão, ou eu sou cristão verdadeiro, mas é aquele que dá, através dos seus exemplos, a demonstração de que ele realmente aproveitou, aprendeu, introjetou no coração os ensinamentos do Cristo. Mas aproveitando, mandando também um bom dia para a Leondina, como sempre ela nos manda um bom dia muito gostoso, nos desejando a todos muita paz, muita luz e que sejam bem-vindos ao meu lar. Que Deus os abençoe muito. Muito obrigada, Leondina. Obrigado, Muito minha bom. querida. É muito bom esses Nós estamos votos. falando de quem essa semana que eu já nem me lembro, mas a memória está um problema, Olha, né? começamos ontem, vamos, assim ele fica até triste, né? Podemos começar falando sobre ele. Ah, sim. Então vamos nós continuar, né? É, De Antônio Gonçalves da Silva, brasileiro, luso brasileiro, né? Que ele nasceu em Portugal, aos 19 de março de 1839, na freguesia de Águas Santas, lá no distrito da Maia. Hoje já é um município, uma cidade razoável, próspera e histórica também. Mas só para recordar. Mas aí, Leila, nós falávamos sobre o Batuíra abolicionista, né? então, o Antônio Gonçalves da Silva, que veio para o Brasil com 11 anos incompletos, chega no Rio de Janeiro, depois vai para Campinas e depois se radica em São Paulo, na capital, na época era província. E ele ali em São Paulo, ele começa a trabalhar e ele entregava jornais. Ele era tão rápido, tão veloz, que deram a ele o apelido de Batuíra, porque é uma ave muito ágil, muito veloz. Então eles dão para ele esse nome e ele acaba ficando conhecido como Batuíra. Mas nós estávamos falando ontem que Essa ele... ave, Leila, o nome era Naceja. Nasceu, Mas o povo nunca... Era um nome muito complicado. Botou Batuíra e pronto, colou, né? E ele tinha um bom relacionamento com os jovens acadêmicos, estudantes de direito. Falamos que ele criou, inclusive, um teatro, porque em São Paulo, na época, já tinha teatro na Bahia, no Rio de Janeiro, em outras províncias. Em São Paulo não tinha, só tinha uma ópera, mas assim mesmo estava abandonada. E ele faz o seu próprio teatro, dando oportunidade a que aqueles jovens pudessem representar as suas peças, os seus dramalhões, muito até peças estrangeiras. E o Batuíra, fazendo parte desse movimento estudantil, apesar dele não ser estudante, ele não tinha condições de estudar, mas ele se relacionava com esses jovens e dali, bom dia, Gleice, ele começou também a fazer parte desse movimento abolicionista, porque ele tinha o entendimento que todos são iguais. E nós temos que lembrar que nós estamos falando ainda da época do Império, onde existia a escravidão no Brasil. Então, aí como íamos iniciar, Batuíra ele fez parte desse movimento abolicionista. Ele interagia com estudantes acadêmicos de direito, né? Ali hoje a Praça João Mendes, onde tem um fórum, né? Cidade de São Paulo, onde tinha a faculdade de direito. E ele conheceu também alguns proeminentes abolicionistas,
Entre eles, o Luiz Gonzaga Pinto da Gama. E o Pinto da Gama, por ser maçom, então ele tinha uma visão social sobre o aspecto da liberdade. Então ele incomodava muito ele tomou a frente. Não por outro motivo, talvez, mas ele era descendente de escravos. Escravos foi alforriado. O Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Isso. Né? Agora, ele também fundou e manteve um jornal abolicionista, aí tendo junto o Batuíra. Né? E o Luiz Gonzaga, ele nasceu um pouco antes do Batuíra. O Batuíra nasceu em 1839, esses grandes espíritos, veio uma leva tudo numa época só. Ele nasceu em 1830, ele era 9 anos mais velho do que o Batuíra. E desencarnou em 1882. Ele teve uma vida, para aquela época até era relativo, mas não foi uma vida assim tão longa, porque ele viveu o quê? 52 anos. E não chegou a viver o suficiente, não nesse lado, no plano da vida, né? É o suficiente para ver a abolição da escravatura, verdade, que ocorreria 8 anos depois. Né? Mas foi aquele espírito que um daqueles que auxiliou para que isso mudasse, né? E fosse, afinal, chegasse à abolição. Mas então ele, junto com Batuíra, formam um jornal abolicionista. A função do jornal era essa. Sim. E aí esse grupo, liderado pelo maçom, e do qual Batuíra fazia parte, desenvolveu uma estratégia, né, própria. Como era essa estratégia? Eles escondiam os escravos foragidos, sim, porque os escravos fugiam também. E aí no interior ia o chamado capitão do mato, o caçador de escravos, e naturalmente a soldo dos donos das senzalas, das fazendas. Então, Batuíra, e junto com o grupo de abolicionistas, o que eles faziam? Escondiam os escravos foragidos no Lavapés, é onde ele morava. E junto às casas de Batuíra, já falamos sobre as casas dele, né, Lê? Ainda não. Então, até os seus donos já estarem prestes a desistir de procurá-los. Então, os abolicionistas, procuravam os senhores, donos de escravos, e ofereciam uma quantia muito baixa pelas cartas de alforria, o que eles quase sempre aceitavam por já terem dado por perdidos os seus escravos. Vamos esclarecer um detalhe, né? Porque o Batuíra ele já tinha muitas casas de aluguel, ele era um empreendedor. Nós não falamos nessa parte, que é um momento... E ainda vamos falar. O momento é muito curto, mas então, nessas casas que ele, Batuíra, possuía, esses escravos fugidos eram abrigados. Ora, uma estratégia que deu certo, porque uma carta de alforria para um escravo já perdido fica bem mais barato do que um escravo que está ali no meio produtivo, né, da fazenda, do dono da senzala, do seu senhor. E o que a gente percebe aí? Ele já tinha esse cunho humanista, né, esse coração do verdadeiro cristão, porque o que Jesus nos ensinou quando veio à Terra? É que todos somos filhos de Deus, todos somos iguais. A escravidão que sempre existiu, mas não era correta, porque todos somos da mesma maneira. Não podemos escravizar acreditando que uma determinada raça, uma determinada etnia seja inferior, ou por uma função de uma guerra, dominar e escravizar aquele povo. E o Batuíra, português, mas quando vem para o Brasil, criança ainda, e vê aquilo, ele também entra nessa leva daqueles que lutavam para libertar os seus irmãos. É interessante essa conotação, porque ele é português, mas teve muitos portugueses que não eram escravagistas, muito pelo contrário, né? Agora aqui... Donos de fazendas, né? Isso, a abolição dos escravos, ela veio sem derramamento de sangue, só para recordar, diferente da pátria americana, né? Que lá foram guerras sangrentas e longas, né? Infelizmente, inclusive, até os próprios irmãos americanos se dividiram nessa guerra. Mas a Leondina, o
Que bom, Leondina. Leondina agradecendo, dizendo que nos ama muito. Oh, que coisa boa, essas vibrações assim. Isso é que nos aí mantém, vai nos fortalecendo, nos né? mantém assim isentos de E ela muitas, dizendo muitas vitaminazinhas, né? isso, que estão me ajudando muito. E a Liete também desejando um bom dia. A Niva também dando um bom dia atrasado. Nunca está atrasada, Niva. Sempre estamos no momento exato. Mas, queridos amigos, o Roberto vai dar uma continuada. Como a gente faz ao vivo, eu acho que está chegando alguém e eu vou dar uma olhadinha. Então, continuando, nós estamos aí vivendo uma metade, a segunda metade do século XIX. Então, São Paulo, metrópole, ela estava ainda se estruturando. Aí ocorre um surto de varíola em 1873 e pega em cheio aquela comunidade ali da cidade de São Paulo. E o que ocorre? A cidade estava aí estruturando-se, como disse, né? E a lei do ventre livre também, que é um movimento paralelo, porque não cessa, esses movimentos abolicionistas, eles não foram assim no estalar de dedos, porque é mais ou menos como diz lá em Minas, eles foram comendo pelas beiradas, né? O caldo era muito quente, então de tacada, assim, de uma vez só, não haveria senão, com muito sangue, a ruptura escravocrata, escravagista. Então veio a lei do ventre livre, e essa lei representava uma vitória que foi bem recebida no meio intelectual paulistano, mas com ruidosas manifestações populares, aí liderada pelos estudantes, naturalmente, o Batuíra desse lado. E o que era a lei do ventre livre, só para recordar? Ela estabelecia que escravos nascidos a partir da promulgação desta lei estariam livres. Então, ventre materno, né, de onde vem o bebê, e a criança dali nascida estaria livre. É assim que estabelecia essa lei. Então, a 31 de março de 1882, inaugurou-se também a iluminação pública a gás, e sendo colocados nas ruas e praças 700 combustores, 700 hoje postes de iluminação, né? Ou pontos de iluminação. E as ações também do presidente da província para melhorar o abastecimento de água da cidade, quando da ocorrência desse surto variólico, pôde evitar o mal maior. Então, e a população foi diretamente atingida, mas sobretudo, aliás, não tão somente as populações de menores cabedais, mas toda a população, de um modo geral, até porque não existia os métodos vacinais que nós temos hoje, né? E aí, nesse episódio, triste sem dúvida, é que é posto à prova o espírito de altíssima solidariedade, de verdadeira humanidade. E aí o Batuíra, ele mostra-se a que veio. Então, quando se prenuncia a segunda e mais importante fase de sua vida, de total entrega a seu próximo. Total entrega é importante. Não é uma entrega a meia boca, porque realmente o momento exigia energias e vontade hercúlea para suplantar aquele vírus, a varíola, né? Queridos amigos, estou de volta, desculpem a minha ausência, Então, continua. Mas ao vivo é assim. Mas como eu estou ouvindo o Roberto falando, com relação a esse surto de varíola, e aí a gente lembra ontem, quando a gente falou do teatro, e que ele inclusive era ator, mas a verdadeira missão dele, apesar de que temos, logicamente, que os artistas eles têm um grande mérito também, quanto nos preenche a gente vendo uma boa peça, um bom livro, um bom filme, mas a missão do Batuíra era outra. E como o Roberto... Não eram as luzes da ribalta. Não eram as luzes da ribalta. E ali, como o Roberto estava dizendo agora, né, ele vai continuar, porque ele quando começa já...
era um risco muito grande. Ele escondendo escravos, imagina ele escondendo escravos, já era um feito assim que ele colocava a própria vida em risco. Mas esse episódio que acomete a cidade com esse surto, o que a gente vê também? A gente se apavora agora, logicamente, mas a humanidade, ela de vez em quando, ela é testada, né? Com enfermidades que vêm assim de uma forma muito avassaladora. Mas ele, muito corajoso, ele dá outro testemunho de verdadeiro cristão. Então, ele engaja-se entre os voluntários, porque atendia aqueles que foram infeccionados, né, afetados pelo vírus, era um vírus, né, da varíola. Agora, a Leila falou sobre a ocultação, né, dos escravos, e era um risco realmente, porque perante as leis vigentes, o escravo era uma propriedade de alguém. Então, o dono dele poderia, inclusive na justiça, reclamar os reparos, as indenizações e até, conforme o arrobo do dono, até pegar em armas. E se ele eliminasse, ele não estaria cometendo um crime tão grave, porque ele estaria defendendo o seu patrimônio, que era o seu escravo. Escravo porque ele tinha comprado aquele escravo, então era a propriedade dele. Mas voltando ao surto da varíola... Que era uma doença altamente contagiosa, sim, né? não tinha ainda, né, Leila, a varíola, né? Aliás, a vacina. E não tinha tratamento. Com as terapêuticas, nós vemos que a varíola, ela tinha, para o seu portador, duas alternativas. Ou ia para o cemitério, desencarnava, ou então ficava marcado, né? Afetava muito a epiderme e a derme mais profunda mesmo, então gerando pústulas e marcando, chagando aquele seu portador, havendo a sobrevida. Mas aí, como dizer que isso é muito importante, porque era altamente contagiante. E nós vemos hoje, com essa pandemia, muitos obreiros da saúde, operários, verdadeiros soldados, né, nesta guerra contra a Covid, também ali no front. Mas então, ele demonstrando, falando já do Batuíra, voltando, né, demonstrando grande desprendimento, ele não se descuidou um minuto sequer no atendimento às vítimas, abrigando-as em sua própria casa e servindo-lhes de médico, enfermeiro e amigo. Olha só, por que ele constitui esse patrimônio? A riqueza ela não é condenável, pelo menos neste aspecto, porque quando Deus nos provém de alguns cabedais, alguma fortuna, e nós sabemos gerenciá-la em benefício da comunidade, nós somos acrescentados mais ainda, como Jesus nos disse, né? E aquele que tem, mais se lhe será acrescido. Porque ele abrigou escravos e agora estava abrigando os enfermos da varíola. No próprio lar, né? No próprio lar. Era um espírito assim muito desprendido. Desassombrado. Muito corajoso, né? Em todos os sentidos. Mas aquela atitude dele, tão fraterna, porque era uma doação realmente muito grande, rendeu-lhe muitos elogios. E a sua figura ficou mais conhecida ainda por toda a cidade. Ele que já era conhecido, porque ele que já sabia fazer sabia chegar e sabia ter aquela empatia, ele se torna mais conhecido ainda com esse gesto tão nobre ao cuidar daqueles doentes, né? Mas e aí, Roberto? Então, esse era o Batuíra. Aí estava se revelando. Não era aquela ave esperta do charco do lava-pés, mas o espírito primoroso que reencarnou com a sublime missão de se tornar um paradigma na introdução da terceira revelação em terras do Brasil. Pensaram que não ia haver espiritismo? Tem aí, terceira revelação. E era a missão dele. É verdade, então, após né? estabelecer-se em São Paulo, uma vez estabelecido, Batuíra ganhou a vida vendendo jornais, e aí não mais entregando jornais, mas vendendo e representando no Teatro da Cruz Preta. Mas, posteriormente, o já amadurecido imigrante português
descobriu na fabricação de charutos uma rendosa profissão que lhe permitiu ter uma vida material mais folgada. Sim, porque existiam aqueles que gostavam do charuto e não os importaria. Então precisava de alguém que os produzisse. Então aí nós temos também, né, Leila, o lado empreendedor do Batuíra, para acrescentar mais cabedais e mais e melhor servir aos seus semelhantes. É interessante que nós fizemos um voo pela Europa, falamos de grandes vultos na França, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, na Rússia. Aí voltamos para o Brasil, só que o Batuíra veio junto com a gente. Veio junto. Ele falou, olha, eu estou saindo da Europa, vocês estão indo para onde? Estão indo para o Brasil, então eu vou também com vocês. Falamos, né, na Espanha, falamos da Amália Domingo Soler, e não tínhamos falado de ninguém de Portugal, mas Batuíra, sangue português, mas a missão dele era aqui no Brasil. Então, as luzes da ribalta ficaram para trás, as entregas correndo de jornal, ele foi amadurecendo, ele foi aprendendo cada vez mais e foi se desenvolvendo. E como o Roberto disse, a missão dele era contribuir também para a terceira revelação. Até brinquei com a Leila, né, dizendo que quando a gente estava montando nessa biografia, né, ou melhor, um esboço biográfico desse convidado, é assim que os chamamos aqui no nosso café, fizemos um paralelo com o Mirabelli. Né? O Mirabelli era uma espécie de Midas. Tudo que ele tocava se transformava em ouro, ou seja, ele multiplicava a riqueza, os empreendimentos eram bem-sucedidos, não ficava muito num, encerrava e já ia para outro, mas todos muito bem-sucedidos. Então, também assim acontecendo com o nosso Batuíra. Né? Ele foi adquirindo posses, riquezas, mas não pensando nele. Ele sempre sabia dividir o que ele ganhava com os mais sofridos, com os mais desvalidos. Isso é que é importante, porque a riqueza, o dinheiro, tem inclusive uma mensagem de Chico Xavier que fala sobre o dinheiro e mostra que o dinheiro é uma bênção, desde que ele seja bem aplicado. Quantos vêm com a missão de serem ricos para poder saber aplicar esse dinheiro que eles têm, mas em benefício, não ficar entesourado, como nós temos no Evangelho, quando Jesus fala daquele homem que pensa em construir mais celeiros para poder armazenar toda a sua produção. Não, vamos saber dividir. Mas o Batuíra, e nós já vamos encerrando nosso raciocínio, mas ele, como o Roberto disse, ele começa a fabricar charutos, dali ele começa a ter uma profissão mais rendosa, a vida material vai ficando mais tranquila. E ele acumula algumas economias. Porque ele veio de Portugal sem nada, né? E ali ele vai com muito equilíbrio, vai racionalizando seus gastos, fazendo economias, adquiriu uma gleba de terra que não tinha muito valor naquela área do lava-pés. Era um morro, Leila. Um morro? Era um morro. Agora, veja bem, não era um morro qualquer. Era um morro de dinheiro. Ah, mas tinha dinheiro lá nesse morro? Vou explicar. É que esse morro, um morrote, né? Que era um promontório, ele era rico em saibro. Ora, o saibro era utilizado, como ainda é em algumas regiões, na construção civil. Então ele ia desmontando, né, tirando esse saibro, vendendo para a construção civil, e depois, uma vez achanado, ele construiu ali muitas casas que alugava. Inclusive a sua própria residência, também, né? Isso aí. É muito interessante, né? Enquanto isso... São Paulo crescia. Enquanto isso, São Paulo crescia. E continua crescendo ainda. Né? Nossa, falamos que tinha cerca de 30 mil pessoas. Quando o Batuíra lá chegou. Quando o Batuíra chegou, em volta de 1850. 1850. Ele estava com 17 anos. 17 anos, 30 mil pessoas. E agora
Olha, 9 milhões. 9 E crescendo milhões. ainda. O último censo. 9 milhões. Eu pensei até que era mais. Naturalmente você tem entorno, né? É a chamada região conurbada. Aí é aumenta. a capital, o estado é que tem bem mais. Mas, queridos amigos, hoje é terça-feira. Terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho, às 20 horas. Logo após, nós temos a nossa reunião de tratamento, que é a reunião de irradiação e vibração, para quem estiver em tratamento ou desejar participar. Lembre, hoje, alimentação leve, no máximo até 18h30. Assista um estudo do Evangelho, às 20 horas, e de 8h30 às 9h30 da noite, mantenham-se em sintonia para poderem receber o atendimento de acordo com as necessidades. Coloque uma garrafa de 2 litros de água para ser magnetizada, para ser tomada durante a semana, 5 vezes ao dia. E quem desejar encaminhar algum pedido de algum familiar, de alguém que esteja precisando, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999 341 6316. 1999 341 6316. Nome completo e endereço. Aproveitando, nos despedindo. Bom dia, Fátima. Que bom a Fátima aqui conosco. Todos os amigos que compartilharam conosco. Eu tinha visto aí o Arnaldo. Cadê o Arnaldo? Vamos ver aqui. Arnaldo. O Arnaldo está dizendo que hoje o sol está brilhando lá fora, mas está fazendo um friozinho. Arnaldo. E hoje muda a história, eleições para presidente lá nos Estados Unidos, né? Que o Arnaldo está lá em Boston. Vamos orar, Arnaldo, é isso mesmo, pela paz do planeta. Sempre 1000 beijos e abraços para vocês. Nós sabemos que os Estados Unidos, ele reflete em todo o nosso planeta. E que realmente, que chegue alguém que venha sempre para somar e não para dividir. Que Jesus, que está à frente de tudo, possa iluminar a mente de cada eleitor para poder fazer a escolha mais correta. Um abraço também, Sueli, Leondina desejando um abençoado dia até a noite. Muito bom aqui, todo mundo agora aqui com seu avatar, eu tenho que fazer o meu também. Queridos amigos, amanhã, hoje 20 horas, mas amanhã continuamos aqui, dizendo o que vai acontecer enquanto São Paulo cresce, enquanto São Paulo crescia. Tem muita coisa para a gente falar. Foi uma alegria muito grande estarmos juntos e a gente sempre gosta de lembrar, para aqueles que ainda vão assistir a nossa live, não se esqueçam dos nossos canais do YouTube e do Telegram. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos se inscrever, vamos compartilhar, vamos semear essa luz. Paz a todos e até mais. Até mais. Fazendo minhas as palavras da Leila, nunca é demais lembrar também, compartilhem lá com seus amigos, com seus outros grupos, né? Para que nós possamos levar essas mensagens. E vocês também entram como elementos multiplicadores, que é muito importante. Vocês estarão ajudando a disseminar a luz, fazer com que brilhe a luz que o Cristo nos trouxe. Então, muita paz, saúde a todos, aos amigos próximos e distantes. Que tenham um dia abençoado e que Deus nos permita nos reencontrarmos amanhã neste horário. Até lá.